Trabalho apresentado na disciplina de História da Arte pelas alunas Jaqueline Michele, Lorena Santos Schmidt e Mariana Rosa. Nosso trabalho é sobre o livro de Kells, que é um livro litúrgico que foi produzido na região da Irlanda no período da Idade Média por monges a serviço de Deus. Numa época de intensas invasões bárbaras na Europa, o livro de Kells era a luz que iluminava a escuridão no período. E primeiramente, para entender a história do livro de Kells, é interessante admitir um pouco do conhecimento sobre qual era o contexto da época, pois até o século V, a Irlanda era um lugar pagão. Do início a meados do século V, foram enviadas missões pelo Papa Celestino I para evangelizar as pessoas. O primeiro missionário que ele enviou foi o bispo inglês Paladino, que não deteve muito tempo ao local e acabou não fazendo muito pelo cristianismo na região. A figura considerada mais importante para a cristianização da Irlanda foi São Patrício, que possui uma gama variada de teorias sobre sua vida, mas como padroeiro de um país inteiro, ele é celebrado pela questão do cristianismo e não poderíamos deixar de lembrá-lo. Ele ficou famoso por utilizar a cultura local para disseminar a cultura religiosa, então ele uniu as duas coisas. E a gente vê esse aspecto também no livro de Kells, mas São Patrício não teve influência no livro de Kells. Quem teve influência no livro de Kells foi outro missionário chamado São Colombo. São Colombo e seus seguidores foram responsáveis pelas criações dos monastérios mais importantes da época, que seriam Iona e Kells. Sobre os rumos que o livro tomou, existem várias teorias. Dizem que ele começou e foi prosseguido em Iona, começou e foi prosseguido em Kells, e a mais aceita é que ele tenha começado em Iona e foi prosseguido em Kells. E por que essa mudança? Como eu disse primeiramente no começo, existiam naquela época muitas invasões vikings. E aqui no mapa mostra bem essas invasões. Eles atacavam principalmente a região do litoral da Europa. Nessas setinhas azuis seriam os vikings. E como a Iona é uma ilha, ela sofreu bastante com essa questão. E por isso o livro foi enviado para Kells. Outra mudança importante do livro foi em 1654, quando ele saiu da abadia de Kells. Ele recebeu o nome de Livro de Kells por ter sido encontrado nessa abadia. E ele saiu de Kells e foi para Dublin devido às invasões da Inglaterra. E até hoje ele permanece na biblioteca do Trinity College em Dublin. Relembrando que eu não poderia falar que o livro foi começado em um lugar e terminado em outro, porque na verdade o livro nunca foi terminado. Ele possui muitas páginas em branco, muitas páginas com desenhos que não foram pintadas e muitas lacunas em branco que não se sabe se eles queriam fazer alguma coisa naquele lugar ou se era para deixar daquele jeito mesmo, mas não é uma característica comum e eu vou mostrar isso mais pra frente. O trabalho desenvolvido no livro, eles dizem que todo monastério de certa forma estava envolvido com a produção do livro, seja diretamente, como os monges que tinham funções específicas, como o rubricador, que era responsável pelas letras maiúsculas, o miniator, responsáveis por desenhos e ilustrações, e o copista pelo texto. Também a gente tinha monges que eram responsáveis por um trabalho mais indireto, que eles arrumavam, por exemplo, os materiais para a produção do livro, como as tintas, as páginas. E existem 3 artistas principais que fizeram as páginas mais importantes do livro, e seriam eles o Goldsmith, que a gente também pode traduzir como ouvires, que é uma profissão que geralmente trabalha com metais preciosos. E o trabalho do Goldsmith, ele utiliza muitos detalhes amarelos, uma tonalidade que se assemelha a ouro. Ele trabalha também com detalhes bem finos, como aberescos, vários nós celtas, bem finos e detalhados, e figuras circulares, que essas figuras circulares são bem comuns na questão das joias do período. E aqui a gente vê um trabalho dele, que seria a Circle Cross, seria uma cruz composta por círculos. Outro artista importante foi o ilustrador.
Ele foi responsável pela tentação de Cristo e pela prisão de Cristo. Essas duas páginas são bem importantes. E aqui a gente tem a página Tentação de Cristo. E o interessante de ver nela é como eles trouxeram um aspecto da arquitetura para a ilustração. Aqui seria uma igreja, e essa igreja tem a base de pessoas que seriam prováveis seguidores de Cristo. E aqui em cima, no topo dessa igreja, a gente tem Cristo comandando tudo. E fora da igreja a gente vê o demônio na cor preta, que não é uma cor muito comum no livro, a não ser para essas representações do demônio e da morte. O terceiro artista é responsável pelos retratos, como o dos evangelistas, e também o retrato de Cristo, que é o que a gente vê aqui nessa página. Se a gente comparar os três artistas, a gente percebe que o primeiro, ele tem um trabalho muito mais sóbrio e elegante, ele não utiliza muitas cores e também não possui muitas formas humanizadas, é um trabalho mais materialista. Os outros artistas já trabalham com vários conceitos e várias cores, como por exemplo, na última página, a gente tem essas figurações de pavões que simbolizam a integridade de Cristo. Existem vários elementos, cada um com um significado específico, outros não, mas tem uma simbologia por trás, o que a gente não vê tanto no primeiro artista. Mas cada um é único e possui uma característica peculiar. O livro possui 4 textos principais, que seriam os evangelhos, e esses evangelhos são precedidos por outros textos sagrados, concordâncias de páginas, sumários e prefácios, e canon tables. Canon table seria essa estrutura de colunas com 4 lacunas, que a gente vê que eles disporam textos nessas 4 lacunas. E o interessante aqui é ver que essas 4 lacunas, com os textos dispostos, como por exemplo, um texto falando sobre cada evangelho, a gente tem uma visão mais clara do texto e assim a gente pode comparar os textos e ver o que eles têm de similar e de diferente. Aqui em cima, a gente vê a simbologia dos 4 evangelistas e eles estão discutindo questões do Novo e do Velho Testamento. O ponto principal do trabalho é o objetivo e importância dessa obra. O livro de Kells foi desenvolvido numa época onde estavam inserindo a cultura cristã em um lugar pagão. Por isso, a missão principal do livro é evangelizar. E além da questão de evangelizar, o livro também se tornou um documento histórico, pois ele possui negociações de terra e assinaturas de pessoas importantes. O livro ele é escrito com base no texto Vulgate, que seria a nova tradução dos textos bíblicos, que seria o Novo Testamento, e a utilização de um novo latim, mas como nem tudo se explica com esses novos textos, ele também contém algumas passagens da Vetus Latina, que seria o Velho Testamento, e um Velho Latim. Todo o conteúdo que trata sobre o livro de Kells fala sobre transformar a escuridão em luz, e a gente poderia entender isso como uma forma de trazer esperança para um lugar que estava sendo atacado por vikings, aldeias sendo massacradas, destruídas. O livro de Kells pode trazer a luz que não seja para salvar a carne, mas a alma, devido ao seu conteúdo religioso e às suas ilustrações lindas, que trariam certa paz para as pessoas. E como eu disse, o livro foi feito para evangelizar, então a literatura latina ela foi introduzida na Irlanda junto com essas missões. E por isso as figuras do livro são tão cruciais para o entendimento dele. A gente pode verificar isso, como por exemplo aqui, essas são ilustrações bem comuns que a gente vê nas páginas do livro. E aqui ela é uma passagem que fala sobre o homem que não pode seguir as 2 mestres, senão ele briga com um, ou ele ama outro. E aqui a gente vê as representações de 2 homens, eles estão brigando, um puxando a barba do outro. E logo abaixo desses 2 homens, a gente tem
a gente tem o homem que segue a dois mestres. E além da questão de resumir o que está sendo explicado no texto, dar valor à palavra escrita ali e instigar a pessoa a ver o que está sendo dito ali, o livro também possui sátiras, como por exemplo, esse cachorro, eles quiseram demonstrar o comportamento do animal e seria a curiosidade dele. O cachorro geralmente ele é curioso, então ele pula nos beirais das janelas e também nas mesas para observar o que as pessoas estão fazendo. No caso, seria observar os monges fazendo o livro de Kells. Nessa posição da imagem, a gente vê bem a posição de espreita do animal. As imagens também servem de guia, como por exemplo na imagem da Virgem Maria, a gente tem esses 6 espectadores olhando para uma direção oposta a ela, e eles estão indicando a pessoa ir para uma outra página. Os 4 evangelistas representados no livro, além da sua figuração humana, eles também são representados na forma de seus símbolos, que seriam as 4 criaturas que rodeiam o trono de Deus. E São Lucas, ele é representado como boi, porque o boi é a figura de sacrifício, e São Lucas fala em seu evangelho sobre a sina do sangue, que seria a paixão de Cristo. São João é a águia, porque assim como a águia voa alto até os céus e volta à terra, São João foi até os céus buscar conhecimento e disseminá-lo na terra. São Marcos é o leão, porque ele fala no seu evangelho do poder divino e da ressurreição, e o leão seria um símbolo da ressurreição. Já São Mateus, ele é representado com uma figuração mais humana, às vezes a gente vê ele como um homem, às vezes como um anjo, porque em seu evangelho ele trata mais sobre a vida de Cristo como um homem do que sobre a sua representação divina. Aqui a gente vê a representação no livro de Kells dos 4 simbologias dos evangelistas. E todos os 4 evangelhos deveriam ter uma página assim precedendo, mas como eu disse, o livro não foi terminado e muitas páginas foram perdidas durante o tempo, e por isso acabou que nem todos têm essas páginas. Eu acabei esquecendo de falar, mas aqui no Retrato de Cristo a gente também vê lacunas em branco, que seria um aspecto que implícito da não terminação do livro. Eles não sabem se isso foi proposital ou se eles queriam ter feito alguma coisa ali dentro, mas geralmente não é comum isso. Geralmente todos os cantinhos são bem preenchidos e ali a gente vê essas lacunas em branco. Atualmente, o livro ele é dividido em 4 volumes, isso porque, devido aos desgastes do tempo, ele não conseguiu ser mantido em um grande livro, por isso eles dividiram 4 partes do livro. E ele foi escrito com uma letra específica, desenvolvida na região da Inglaterra, Irlanda e Escócia, que seria essa. É uma letra litúrgica formal, utilizada em textos importantes como os evangelhos. O livro de Kells é o mais famoso de um conjunto de livros litúrgicos produzido entre os séculos 6 e 9, e eles têm características em comuns, como os desenhos, a escrita, a tradição, e eles também tratam dos feitos de São Colombo. O livro de Kells foi terminado, entre aspas, ele nunca foi terminado, mas ele data do século VIII, por isso os livros que precederam ele serviram de certa forma como influência para a produção dele. A arte que a gente observa no livro, ela é semelhante à arte de fazer joias. Como a gente vê aqui, essa é uma página, uma das mais bonitas do livro. E aqui a gente vê uma joia do século, e a gente vê a figura redonda e também nas outras imagens a coloração que eles utilizavam também para o livro, como são parecidas. E essa era a ideia deles. E toda essa opulência do livro não passou despercebida durante os séculos, e em aproximadamente 1006,
o livro foi furtado e recuperado dias depois, sem a grande capa cravejada de pedras preciosas e decorações que o cobriam, e sem algumas páginas também. Esses objetos nunca foram recuperados. E voltando a essa página, ela se chama Cairo e ela trata do nascimento de Cristo. E é legal que nessas páginas que precedem certos capítulos, eles sempre colocam o título, as letras espalhadas no meio das decorações. E às vezes eles invertem a posição das letras e colocam elas em tamanhos diferentes, realmente escondendo a letra no meio dessas decorações. Aqui a gente vê a letra em latim Ti, e aqui seria um R, um Rho, seria a representação da palavra Cristo. Apesar de ter sido feito na Irlanda e para a Irlanda, a gente vê detalhes de várias culturas dentro do livro de Kells, como por exemplo, a egípcia. A gente vê aqui a representação de Cristo e a do deus Osíris segurando sua anque, que seria um símbolo de vida eterna. Obviamente temos a influência celta, com os nós espalhados pelo livro todo. Também temos a influência germânica, com a representação, principalmente pagã germânica, com a representação de animais. E os animais também representam as criaturas do céu, da terra e da água. A gente também tem influência bizantina, como por exemplo no retrato de Virgem Maria, a gente tem a bizantina e a do livro de Kells. E a gente vê as características como no rosto dela, o formato do nariz, dos olhos, a sobrancelha arcada, como se parecem. E lembrando que essas são só algumas das influências. Existem várias outras influências de outros povos no livro de Kells, mas essas são algumas das mais interessantes e mais vistas. Enfim, o livro ele é um artigo de cunho religioso que apresenta fortes traços culturais, não só da cultura onde ele estava inserido, mas também de povos antigos, orientais e ocidentais também. As suas ilustrações têm um alto valor artístico e de importância também, quanto ao seu conteúdo principal, mas também ele não deixa de vir com sátiras do cotidiano, como por exemplo aquela do cachorro. Então não é simplesmente uma coisa formal e rigorosa. E ele representa a história de um lugar, de uma época e de um contexto que é admirado com orgulho pelos locais e por outras culturas também até hoje, que ele trata de um assunto tão formal, de uma forma tão esplendorosa e bonita. Para esse trabalho, além das referências que a gente pegou no site, no blog, a gente também teve algumas pequenas pesquisas para ver assuntos mais específicos, mas a principal referência que a gente pegou de base para a construção desse trabalho foi o estudo dos professores doutores Jerry Lincecum e Peggy Bradshaw.